Um vasto deserto, o calor escaldante queimando a terra e o vento sopram fortemente, levando a poeira do caminho. Estamos na antiga Palestina, onde o cenário da Bíblia se desenrola, e entre tantas histórias, surge uma figura enigmática. Seu nome é Obadias. Mas quem foi Obadias? Talvez você já tenha ouvido falar dele ao ler o livro que leva seu nome no Antigo Testamento, ou talvez sua curiosidade tenha sido despertada pela quantidade de personagens bíblicos com esse nome. Afinal, Obadias não é um nome único, e ao menos 12 pessoas na Bíblia compartilham esse título. Mas hoje, vamos nos aprofundar na história de dois Obadias, cujas vidas marcaram momentos cruciais da história de Israel. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a fé, o corajoso desafio ao mal e a esperança se entrelaçam em uma narrativa envolvente. Antes de mergulharmos nas histórias, é essencial entender o significado do nome Obadias. Derivado do hebraico Ovadiahu, o nome pode ser traduzido como servo de Javé ou adorador de Javé. Em tempos antigos, os nomes carregavam significados profundos, quase como uma promessa ou um destino. Ser chamado de Obadias era, em certo sentido, ser identificado como alguém comprometido com Deus, alguém dedicado a servi-lo. Agora, vamos conhecer quem são esses Obadias e como suas histórias se entrelaçam com os grandes acontecimentos bíblicos. A história de um dos Obadias mais conhecidos começa no palácio do rei Acabe e da rainha Jezabel, figuras sinistras que governavam Israel com um punho de ferro e uma devoção cega ao culto de Baal. Obadias era o administrador do palácio, o mordomo-chefe, encarregado de todos os assuntos do reino. Mas, ao contrário de seu rei e de sua esposa, Obadias era um homem de fé inabalável em Javé. Desde jovem, ele foi temeroso de Deus, e isso se manifestou de maneiras extraordinárias. Quando Jezabel ordenou a perseguição aos profetas de Javé, Obadias não hesitou. Em um ato de coragem, ele escondeu 100 profetas de Deus em 2 cavernas, mantendo-os a salvo de uma morte certa. Em um momento de grande tensão, quando a terra estava assolada pela seca e os pastores e camponeses lutavam para alimentar seus rebanhos, Acabe enviou Obadias em busca de pastagens para os cavalos reais. Foi nesse momento que as suas vidas se cruzaram com a de Elias, o grande profeta de Deus. Após o encontro com Elias, Obadias teve um papel fundamental em reunir o profeta com Acabe, levando a um dos momentos mais dramáticos da história de Israel, o confronto no Monte Carmelo, onde o poder de Deus foi demonstrado de maneira inquestionável, derrotando os profetas de Baal e trazendo uma chuva salvadora sobre a terra. Obadias, o mordomo do rei, é lembrado como um homem que, apesar de estar no serviço de um rei ímpio, nunca comprometeu sua fé. Ele nos ensina que, mesmo em meio a situações mais desafiadoras, podemos permanecer firmes na nossa fé e agir com coragem. Agora, viramos a página da história para outro Obadias, mas esse é diferente. Ele não serviu a um rei terrível como Acabe, ele foi um profeta de Javé, alguém que falava em nome de Deus para o povo de Israel. O livro de Obadias, que carrega seu nome, é o menor de todos os livros proféticos da Bíblia, mas sua mensagem é poderosa e repleta de condenações. Pouco sabemos sobre a vida pessoal de Obadias, mas sua mensagem contra Edom é clara. Ele fala contra a arrogância e a violência do povo edomita, descendentes de Esaú, que haviam traído e se alegrado com a queda de Israel. O profeta denuncia a soberba de Edom, avisando que o julgamento de Deus viria. O nome de Obadias se torna um símbolo de justiça divina, de alguém que, mesmo sem grandes detalhes sobre sua vida, se levanta para declarar a vontade de Deus. Disse que o profeta Obadias pode ter vivido por volta do século 5 a.C., e sua missão foi clara: denunciar a iniquidade dos inimigos de Israel, enquanto clamava pela redenção e pela restauração da dignidade do povo escolhido de Deus. Em meio à vastidão da Bíblia, onde histórias grandiosas de reis, guerreiros e profetas se desdobram, Obadias brilha de maneira única. Seu nome, que significa servo de Javé, é um lembrete de que, independentemente de nosso papel no mundo, seja como um fiel mordomo em um palácio real ou um profeta que desafia os poderosos, a fidelidade a Deus deve ser a nossa maior prioridade. Obadias, o mordomo, e Obadias,
o profeta, são dois exemplos poderosos de como uma vida dedicada a Deus pode influenciar o curso da história. Seus atos de coragem e justiça nos ensinam a importância de permanecer firme em nossas crenças, mesmo quando estamos cercados por adversidade. No final, o que vemos é que a história de Obadias não é apenas uma história do passado, mas uma lição para os dias de hoje. Como ele, todos nós somos chamados a ser servos de Javé, a adorá-lo em espírito e em verdade, e a ter coragem para fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. E assim, no vasto cenário da Bíblia, a figura de Obadias permanece como um exemplo de fé e de fidelidade, desafiando-nos a viver com a mesma intensidade e compromisso com Deus. O som do vento que varre as planícies de Israel é quase ensurdecedor. No horizonte, o sol se põe em um céu tingido de laranja e vermelho, iluminando os contornos de uma terra seca e árida, marcada por séculos de história e sofrimento. O palco está montado, e a história de Obadias, o servo de Javé, se desenrola como um épico de coragem, lealdade e fé. Mas a história de Obadias não é apenas a de um homem comum, e é muito mais do que palavras de um profeta ou um simples mordomo. Sua vida é um reflexo do combate entre a luz e as trevas, entre a justiça divina e a arrogância humana. No coração do reino de Israel, em uma época de grande decadência espiritual, há um homem com uma missão muito mais importante do que qualquer função de palácio poderia sugerir. Obadias, o mordomo-chefe de Acabe e Jezabel, não era um simples empregado. Ele era um homem de fé, corajoso e fiel ao seu Deus, Javé, em um momento onde a lealdade ao Senhor era considerada um ato de rebeldia. Imaginemos o cenário: o palácio real de Acabe, opulento e imponente, ressoava com as ordens de Jezabel, enquanto os servos corriam de um lado para o outro, entregando os desejos de um rei e de uma rainha que se entregaram à idolatria. O luxo e a corrupção reinavam nos corredores dourados do palácio. Porém, em meio à opulência e ao pecado, Obadias permanecia firme. Ele sabia que sua posição não era apenas uma chance de servir ao rei, mas uma oportunidade de ser luz em um lugar sombrio. Em um momento decisivo, quando Jezabel lançou sua fúria contra os profetas de Javé, o medo se alastrou por todo o reino. Era uma época de perseguição feroz, onde qualquer um que se levantasse em defesa da verdadeira fé de Israel corria o risco de ser capturado, torturado e morto. Mas Obadias não vacilou. Ele, que servia no palácio de Acabe, agiu nas sombras, longe dos olhos da rainha. Em um ato de pura coragem, escondeu 100 profetas em 2 cavernas isoladas e os alimentou secretamente, protegendo-os da ira de Jezabel. A tensão no ar era palpável. Um homem, um servo do rei, estava desafiando diretamente a autoridade da rainha. A batalha entre o bem e o mal parecia estar se desenrolando dentro dos próprios muros do palácio, e Obadias era um combatente silencioso, uma peça fundamental em um jogo muito maior. O momento crucial dessa história acontece em uma manhã quente e seca, quando Obadias, sob ordens do rei Acabe, sai em uma missão aparentemente comum, procurar pastagens para os cavalos reais. Mas o destino tinha planos diferentes para ele. No caminho, ele se depara com Elias, o profeta, o homem que se opunha a Acabe e Jezabel, o homem que desafiava os poderes de Baal e falava com autoridade divina. A cena que se segue é como um confronto cinematográfico. Obadias, atônito, reconhece Elias. O mundo parece parar por um momento, e a tensão é palpável. Elias, com sua presença imponente e olhar profundo, olha nos olhos de Obadias. E ali, no meio do deserto, começa a se formar um elo inquebrável entre os dois. Elias, sabendo da coragem e da fidelidade de Obadias, instrui-o a levar o rei até ele. O profeta se prepara para um confronto épico no Monte Carmelo, onde a verdade de Javé será revelada diante de todos. E Obadias, com o coração batendo forte, faz o que poucos poderiam imaginar. Ele, um servo do palácio, se torna o mediador entre o rei idólatra e o profeta de Javé. A câmera da história foca nos olhos de Obadias. Ele sabe que seu destino está agora entrelaçado com o de Elias. Não se trata mais apenas de servir no palácio ou de manter o reino em ordem.
Ele está prestes a ser testemunha de um milagre. E, ao mesmo tempo, o espectador sabe que ele está diante da maior escolha de sua vida. Arriscar tudo, enfrentar Acabe e seguir o caminho da verdade e da justiça. A narrativa se aproxima do clímax. No Monte Carmelo, sob um céu imenso e ameaçador, Elias e os profetas de Baal enfrentam-se em um duelo espiritual. O palco está montado, as multidões se aglomeram, e a tensão cresce a cada segundo. O que parecia impossível agora se torna realidade. O verdadeiro Deus será revelado. As chamas divinas que descem do céu, consumindo o sacrifício de Elias, são uma visão deslumbrante. Enquanto isso, os profetas de Baal, incapazes de invocar seu Deus, caem por terra, derrotados. Obadias, testemunha silenciosa dessa manifestação gloriosa, se vê em um momento de revelação pessoal. Ele, que sempre serviu em segredo, agora vê a verdade de Deus sendo proclamada em voz alta. A vitória de Javé sobre Baal ecoa em seus ouvidos e em seu coração. Ele sabia que a luta não era apenas contra o mal de um rei, mas contra as forças da idolatria que dominavam a terra. Agora, ele se sentia fortalecido. Ele não era mais apenas um mordomo de Acabe, mas um verdadeiro servo de Javé. Mas a história não termina aqui. Em outro momento e em outro contexto, surge Obadias profeta. Este Obadias é um homem que se levanta para denunciar a injustiça de Edom, um povo que, como seus ancestrais, se opôs aos filhos de Israel. Obadias, com a autoridade divina que recebe, lança uma profecia contra Edom, clamando por sua destruição devido à sua arrogância e maldade. Sua mensagem é clara: Deus está observando as nações, e ele trará justiça. O livro de Obadias é curto, mas repleto de palavras poderosas. A vingança de Deus contra aqueles que se alegraram com a queda de Israel é uma metáfora para todas as injustiças que ocorrem no mundo. Obadias, como profeta, se torna a voz da verdade, não mais nos palácios, mas em um contexto mais amplo, falando ao coração de todos os povos. E assim, a vida de Obadias se desdobra como um épico de fé, coragem e redenção. Sua história não é apenas a de um homem comum, mas de um servo que, em tempos de crise, se manteve firme em sua fidelidade a Deus. Ele nos mostra que, mesmo nos lugares mais sombrios, como o palácio de Acabe, podemos ser luz. Ele nos ensina que a verdadeira coragem não está em lutar contra os inimigos visíveis, mas em permanecer fiel à verdade, mesmo quando o preço a pagar é alto. A câmera se aproxima lentamente de um palácio dourado, onde as paredes finas escondem uma verdade sombria. Dentro, o som das conversas é abafado pela ordem imposta por Acabe e Jezabel, que governam com mãos de ferro. A luz que entra pelas janelas é tímida, como se o próprio sol tivesse medo de penetrar na escuridão do local. Obadias, o mordomo-chefe, caminha pelos corredores com uma postura firme, mas o olhar distante revela sua luta interna. Ele não é um rei, não é um guerreiro famoso. Ele é apenas um homem comum, mas a carga sobre seus ombros é imensa: ser leal ao seu Deus em meio a um reinado ímpio. Obadias nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus não está em posições de poder ou em títulos grandiosos. Ele poderia ter se conformado ao luxo do palácio e à tentação do poder. Mas, assim como muitos de nós, ele teve de fazer escolhas difíceis. Ser fiel a Deus, em sua situação, significava risco, sofrimento, até traição, mas ele escolheu o caminho da retidão. Isso nos lembra de histórias de grandes líderes, como Dietrich Bonhoeffer, um pastor e teólogo alemão que, durante a Segunda Guerra Mundial, desafiou o regime nazista. Mesmo estando em uma posição onde poderia ter vivido em segurança, Bonhoeffer se levantou contra a tirania e a injustiça, pregando e agindo contra o mal. Ele arriscou a própria vida porque sabia que sua lealdade a Deus e a seus princípios eram mais importantes do que qualquer conforto terreno. Corta para o Monte Carmelo, onde o sol começa a se pôr sobre a vasta paisagem. A tensão é palpável. Elias, o profeta de Javé, e os profetas de Baal se enfrentam. A plateia se aglomera, ansiosa. De um lado, os poderosos líderes do culto a Baal,
com sua pompa e seguidores. Do outro, um homem solitário, com o rosto marcado pelo desgaste das jornadas, que, pela coragem de sua fé, desafia a supremacia de Baal. Obadias está entre a multidão, mas sua postura é silenciosa. Ele observa Elias, o homem que, para ele, representava a verdadeira força. E em meio a essa batalha espiritual, Obadias reflete sobre a vida que tem levado. Ele, que sempre foi cauteloso, agora se vê como um espectador de um milagre. O fogo desce do céu e consome o sacrifício de Elias, e a verdade se revela diante dos olhos de todos. Em sua missão de ocultar os profetas de Javé e ajudar Elias a se encontrar com Acabe, Obadias arriscou sua vida. Ele não sabia o que aconteceria, mas a coragem de agir pelo bem maior era mais forte do que o medo da perda. Ele nos ensina que coragem não significa ausência de medo, mas sim a disposição de fazer o que é certo, mesmo que isso envolva riscos e dificuldades. Essa lição pode ser vista em exemplos históricos como o de Martin Luther King Jr., que lutou pela igualdade dos negros nos Estados Unidos, apesar das ameaças constantes de morte. Ele sabia que sua luta era justa, mas o medo estava presente a cada passo. A coragem não estava em ser destemido, mas em continuar apesar do medo, assim como Obadias fez ao esconder os profetas e se aliar a Elias. Agora, a cena muda. Uma terra distante e desgastada aparece no horizonte, onde o povo de Edom, filhos de Esaú, observa a queda de Israel com um sorriso de desprezo. Mas Obadias, em sua função como profeta, se ergue, apontando o dedo para a injustiça, e denuncia a arrogância de Edom. Sua voz é clara, cheia de autoridade. Ele fala sobre a queda iminente daquele povo, que, ao se alegrar com a derrota de Israel, semeara sua própria destruição. O profeta Obadias nos ensina que Deus vê a injustiça e, no tempo certo, ele traz justiça. Os poderosos de Edom pensaram que poderiam escapar das consequências de sua arrogância, mas, como vemos em sua profecia, ninguém escapa da justiça divina. Essa lição ressoa em muitos momentos históricos, como quando os opressores do apartheid na África do Sul, mesmo com todo o seu poder, não conseguiram escapar da justiça que finalmente veio, através de figuras como Nelson Mandela e Desmond Tutu, que buscaram a reconciliação e a verdade. Em momentos de nossa vida, podemos ser tentados a ceder à opressão e à injustiça, como aconteceu com o povo de Edom, que se alegrou com a queda do seu irmão Israel. No entanto, a história de Obadias nos lembra que, por mais que o mal pareça vencer no momento, no final, a justiça prevalecerá. A câmera se afasta e vemos um personagem moderno, um homem comum em um mundo moderno. Ele está no meio de um escritório cheio de computadores e telefonemas, mas sua vida é um reflexo das escolhas que Obadias fez há milênios. Ele não é um político, nem um líder religioso, mas sua lealdade a Deus o coloca em situações de desafio moral todos os dias. Ele é como Obadias, vivendo entre o certo e o errado, mas optando sempre por seguir a voz da verdade. A história de Obadias ressoa na vida cotidiana. Seja no trabalho, na escola, em nossa comunidade ou na política, todos somos chamados a fazer escolhas que refletem nossa lealdade a Deus. Obadias, o mordomo, o profeta, nos ensina que, mesmo em um mundo quebrado, nossas pequenas escolhas de integridade e coragem podem desencadear grandes mudanças. Assim como em eventos históricos, como a queda do Muro de Berlim, onde o regime opressor finalmente cedeu à força do povo, a justiça de Deus pode demorar, mas ela sempre chega. Se tivermos paciência e fé, como Obadias, faremos a diferença, mesmo quando parece que tudo está perdido. A tela se apaga e as palavras de Obadias ecoam em nossos corações. A soberba do homem não permanecerá, mas a fidelidade de Deus é eterna. A lição de Obadias, o servo de Javé, permanece clara. Não importa a circunstância, sempre haverá uma escolha entre o certo e o errado. A coragem de fazer o bem, de permanecer fiel à verdade e de confiar na justiça divina é o que nos define. O filme termina, mas a reflexão continua. E a cada passo que damos, somos desafiados a viver como Obadias, onde quer que o Senhor nos coloque, permanecendo fiéis,
corajosos e justos em um mundo que precisa desesperadamente dessas qualidades. Essa é a história de Obadias. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, neste momento de reflexão, olhamos para a vida de Obadias, um homem simples, mas profundamente fiel, que, mesmo no meio de um palácio de corrupção, escolheu ser luz. Ele nos ensina, Senhor, que não importa a posição que ocupemos, o poder que temos ou a escuridão ao nosso redor, nossa verdadeira lealdade deve ser com Ti. Que possamos, assim como Ele, ser fiéis em tudo o que fazemos, mesmo quando o mundo nos tenta ceder às sombras. Senhor, dai-nos a coragem de Obadias, que, em um tempo de perseguição e medo, não hesitou em esconder os profetas e proteger a verdade. Em um mundo onde a injustiça muitas vezes grita mais alto que a verdade, que possamos ser aqueles que escolhem a coragem de agir conforme a Tua vontade, mesmo que isso nos custe algo precioso. Que a nossa fé, assim como a de Obadias, não dependa das circunstâncias que nos cercam, mas sim da confiança de que Tu estás sempre conosco, mesmo nas horas mais sombrias. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o poder da verdade e da justiça vem de Ti, e que, no fim, a Tua vontade se cumprirá, mesmo quando o mal parecer triunfar. Senhor, assim como Obadias teve coragem de enfrentar o reinado de Acabe e Jezabel, que possamos também enfrentar as opressões e injustiças do nosso tempo com firmeza, não por nossa força, mas pela confiança de que Tu estás conosco. Ensina-nos a ser, como Ele, profetas em nosso próprio tempo, levando Tua palavra com ousadia e amor. E, por fim, Senhor, que possamos aprender com a fidelidade de Obadias, que em sua simplicidade, não buscava grandeza, mas buscava fazer Tua vontade. Que possamos ser instrumentos da Tua justiça, da Tua verdade e do Teu amor em todos os nossos dias, nas pequenas e grandes ações de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.